Olá, amigos. Meu nome é Jaime Barreiros Neto, sou professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito e Prática Eleitoral da Faculdade de Direito 8 de Julho. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema muito importante do direito eleitoral, um dos temas centrais, que é a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, que no ano de 2025 completa 15 anos. Isso mesmo, é a Lei 135, Lei Complementar 135 de 2010, publicada no mês de junho daquele ano. Completa, portanto, 15 anos agora, trazendo, desde a época em que foi publicada e promulgada, grandes impactos à nossa democracia e às nossas eleições. O que é que acontece em Minas Gerais? Nós temos o princípio da moralidade eleitoral. O princípio da moralidade eleitoral, ele é previsto a partir da interpretação do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal de 1988, que estabelece basicamente o seguinte, que as causas de inelegibilidade, ou seja, aqueles impedimentos que podem fazer com que uma pessoa não possa se candidatar, podem ser previstas tanto no texto constitucional, como também através de lei complementar. Outras causas de inelegibilidade, outros impedimentos, além daqueles previstos no texto constitucional, poderão ser criados através de lei complementar, levando em conta, inclusive, a vida pregressa do candidato, a sua história de vida, se ele tem ou não uma conduta ilibada, uma história pautada na moralidade. Essa é a regra que está na Constituição desde 1994, quando tivemos o processo de revisão constitucional e esse dispositivo do parágrafo 9º do artigo 14 foi alterado para incluir essa questão da moralidade e da vida pregressa. O problema é que, durante muito tempo, não havia uma definição jurídica, um conceito normativo denso sobre o que seria essa moralidade, essa vida pregressa moral. E isso só aconteceu em 2010. Em 2010, nós tivemos um movimento de combate à corrupção eleitoral e a mobilização da sociedade no sentido de um projeto de iniciativa popular de lei que veio a ser o embrião da nova Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, na verdade, ela alterou a antiga Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades. Essa lei existe desde 1990, mas ela foi substancialmente alterada pela Lei Complementar 135/2010, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, e a própria Lei das Inelegibilidades hoje também passou a ser conhecida como Lei da Ficha Limpa. E quais foram as principais alterações trazidas a partir de 2010? Uma das alterações importantes, a das mais importantes, foi o aumento dos prazos de inelegibilidade. Antigamente havia um certo sentimento de impunidade, porque as inelegibilidades, de forma geral, duravam apenas 3 anos. O indivíduo era condenado, por exemplo, por abuso de poder político, econômico ou dos meios de comunicação social, por ter praticado esses abusos em uma eleição, mas ele, condenado após empossado no cargo para o qual ele foi eleito, abusando do poder, ele não perdia o cargo, ele não era afastado, ficava inelegível 3 anos. E como o mandato era de 4, ele só ficava impedido por 3 anos de disputar eleições. Na hora da reeleição, ele já estava livre. Era um verdadeiro escárnio, um absurdo o que acontecia. A Lei da Ficha Limpa corrigiu essa questão. As inelegibilidades agora são de 8 anos, de forma geral. Elas também, suas condenações podem levar, não é, as condenações por abuso de poder, imediatamente a perda do mandato de quem é condenado, diferente do que acontecia antes. Então a Lei da Ficha Limpa foi muito importante para moralizar essa questão do candidato que pratica abuso de poder, não é? Para moralizar o processo eleitoral no intuito de afastar da vida política aquelas pessoas que não têm essa conduta ilibada e que podem ameaçar a própria democracia e o próprio Estado de Direito. Esse é o objetivo. É evidentemente que existem também algumas questões polêmicas e controversas. A Lei da Ficha Limpa teria exagerado na sua mão, teria sido muito pesada em alguns aspectos. Hoje, por exemplo, o que é que nós temos numa discussão atual?
o controle de convencionalidade da lei da ficha limpa. Quando se fala em controle de convencionalidade, parece que estamos falando de uma grande novidade. Mas, na verdade, em 2004, quando tivemos a reforma do Poder Judiciário e a inserção do parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição, a questão do controle de convencionalidade passou a ser mais destacada, porque o bloco de constitucionalidade, os direitos fundamentais, não se exaurem no texto constitucional. Eles também devem levar em conta os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, tratados ratificados na nossa ordem jurídica. E o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, é aplicável no Brasil com natureza supralegal. E esse Pacto de São José da Costa Rica prevê que impedimentos a candidaturas só podem decorrer de 2 fatores: condenação criminal ou em virtude de nacionalidade. Mas, por exemplo, a lei da ficha limpa impede um advogado condenado no Tribunal de Ética Administrativo da OAB a disputar eleições por 8 anos. Essa regra estaria em consonância com o Pacto de São José da Costa Rica, com o controle de convencionalidade que deve ser observado? É uma pergunta que fica, não é? Importante e que não foi enfrentada ainda pelo Supremo Tribunal Federal. A lei da ficha limpa ela foi declarada constitucional pelo STF, mas alguns aspectos ainda estão em aberto. Então, há quem goste, há quem não goste. Sem dúvida nenhuma, a lei da ficha limpa inovou o nosso direito, trouxe importantes questões de proteção à democracia, mas, aos olhos de muitos, também trouxe alguns exageros, talvez inconstitucionais, talvez inconvencionais. Resta, então, aos estudiosos do direito aprofundarem esses estudos acerca da constitucionalidade, da convencionalidade da lei da ficha limpa, sem desprezar essa lei tão importante para o desenvolvimento da democracia, mas, quem sabe, estabelecendo os contornos constitucionais necessários à sua aplicação. Por isso que é importante estudar o direito eleitoral, principalmente aqui na nossa Faculdade de Direito, 8 de julho, onde você, com os melhores professores, terá a oportunidade de debater essa e outras questões relevantes para o nosso direito público, para o nosso direito eleitoral, para o nosso direito constitucional. Ok? Sou Jaime Barreiros Neto, um grande abraço, sempre um prazer estar com você.